rising sun, we are the children. Last of the fearless, we are the light and love, shining in darkness. Reaching out to all places, calling out to our nation. If your heart is changing, now your chance has come. Eu sempre fui muito firme na igreja, mas aí chega na adolescência a gente sempre dá aquela lambeada, tipo, por que disso, porque eu, tipo, antes de vir pra cá, eu fiz uma oração, porque eu tava com muitas dúvidas, e dúvidas, tipo, não era das mais simples, dúvidas muito tensas. Aí, tipo, fiz várias orações, eu fiz um jejum pra vir, daí, tipo, eu cheguei no FY, primeiro dia era aquela brincadeira, tipo, foi mais a galera chegando, então assim, mas aí no domingo, com todos o serão, as mensagens, tipo, eu não consigo negar a influência do Espírito, sabe? É muito tocante. Tipo, eu agradeço muito pelo FY, porque as dúvidas que eu tinha foram respondidas. No começo do ano passado, eu tinha um testemunho muito forte da igreja. E de repente eu fui caindo e eu não estava mais sentindo as coisas boas que a gente sente dentro da igreja. Na verdade, eu não estava sentindo absolutamente nada e nem vontade de ir para a igreja, ver os meus amigos. E quando eu vim para cá, eu senti tudo de bom de novo. Eu senti o Espírito Santo, senti a presença do Pai Celestial aqui comigo. Ontem foi muito especial, eu senti muito a presença do Espírito. E realmente eu voltei a ter o testemunho de que essa é a igreja verdadeira. O IFY é um programa que o próprio nome já define, é especialmente para jovens, se fosse traduzir literalmente, né? E ele tem esse foco, né? É os jovens de 14 a 18 anos que precisam nessa época da vida deles passar por uma experiência divertida, mas ao mesmo tempo espiritual. Então, além dessas conferências de jovens que o Brasil já tem e faz muito bem todo o carnaval, são muito boas essas conferências, essa é um pouco diferente. Além de divertida, ela tem uma programação que visa fortalecer o testemunho do jovem. Do primeiro ao quinto dia, ele entra de um jeito e muito provavelmente vai sair do outro. Então, esse é o IFY, é uma coisa que já existe há muitos anos, há mais de 30 anos nos Estados Unidos. E como deu tão certo lá, foi levado então para as áreas internacionais. O Brasil fez um piloto ano passado com 3 cidades e esse ano tem 11, então estão mais de 5 mil jovens que estão participando. Tenho só 3 anos na igreja e meus pais não são membros. Eu sou a única membro da minha família que vem à igreja. E eu sou muito grata por ter o evangelho na minha vida. Sou grata pelas coisas que eu estou aprendendo aqui e por saber que eu posso compartilhar com as outras pessoas. E o mais legal de tudo aqui no FY é saber que nosso propósito é ser melhor a cada dia e que o Salvador nos ama muito, muito, que a gente tem uma importância muito grande para Ele. Se eu fosse talvez colocar em 3, um deles é diversão, né? Eles têm que encontrar aqui uma diversão sadia porque lá fora tem muita diversão. Eles têm que encontrar uma maneira de se divertir também e ver que dá para se divertir de uma maneira sadia. Então esse é um dos propósitos e é muito divertido. Tem brincadeiras bem diferentes até da que eles estão acostumados a fazer e eles vão rir bastante. Foi muito importante a parte de diversão, né? Nós fizemos bandeiras, fizemos grito de guerra, brincamos muito, foi muito divertido, foi bom para extravasar. E mesmo durante as brincadeiras a gente pode sentir o Espírito do Senhor. Eu acho que aqui é divertido, eu tô aprendendo coisas novas, experiências novas. Eu gostei dos jogos, dos gritos de guerra, das aulas que, mesmo sendo um pouquinho diferente, tem alguma coisa a ver com a minha religião. Fortalece a amizade sim, porque já era forte, então agora vai ficar bem forte, bem sólida, né? O segundo, eu diria que é fazer amigos, porque o jovem precisa ver que existe outros como ele.
que talvez na ala dele ele não consiga ver, que são poucos, ou na estaca. Aqui ele vai encontrar 400, 500, nesse caso aqui mais de 600 jovens, e ele vai ver que ele não é único, que ele não está sozinho, que o que ele está sentindo, pensando, passando, tem outros da mesma maneira, e ele vai então criar uma rede de contatos, de amizade que vai ajudar ele nesse tempo da vida dele. Esse UFY para mim foi o melhor acampamento da minha vida. Quando realmente pedimos ao Senhor, Ele nos concede bênçãos. E quando eu saí de casa, a única coisa que eu pedi para Ele foi que eu fizesse boas amizades e que essas amizades fossem eternas. E o Senhor me colocou num quarto junto com as meninas e elas são maravilhosas. E eu aprendi muita coisa com elas. Eu tive muitas experiências com elas. Para o jovem, é muito importante ter uma experiência como essa. Primeiro pela parte espiritual, dele poder ter, muitas vezes, conhecer ou sentir um espírito que alguns tiveram poucas oportunidades ou alguns nunca tinham sentido. E também o fato deles estarem num grupo grande. Muitos dos nossos jovens, eles vivem o evangelho toda semana sozinhos. Talvez na escola ele é o único membro da igreja, ele tem, às vezes é parte de uma ala ou de um ramo que tem poucos jovens, e aqui ele vê que ele não é alguém tentando viver o evangelho sozinho, ele vê que ele é parte de um reino, do reino de Deus, e que tem muitos jovens como ele que estão se empenhando em aprender e viver os ensinamentos de Jesus Cristo. Os primeiros dias eu fiquei com vergonha e conselho das meninas que iam ficar no meu quarto, mas depois a gente fez uma amizade muito forte e eu sei que essa amizade vai ser para a vida toda. A gente se divertiu muito e contou experiências umas para as outras, sempre ajudando umas às outras na horas difíceis e na horas mais alegres. A gente está muito triste porque a gente vai embora, porque a gente realmente está amando uma a outra. Na verdade, a gente achou que nada disso ia acontecer, porque no primeiro dia ninguém foi com a cara de ninguém, mas a nossa amizade está muito forte e a gente quer viver isso pro resto da vida. A gente fez uma meta de sempre guardar os mandamentos para que a gente possa fazer uma amizade aqui e continuar ela lá no Reino Celestial. Mas eu acho que o principal de todos os propósitos é aproximar eles do Salvador Jesus Cristo. Porque a atividade, mesmo que seja divertido, ela tem um propósito, tudo tem uma razão de ser, e essas atividades vão sendo construídas uma em cima da outra de maneira que ele, à medida que o dia vai passando, ele vai se tornando um pouco mais preocupado com o lado espiritual dele, que talvez no dia a dia ele esqueça. Então começa com devocional de manhã, termina com devocional de manhã, as atividades durante o dia também tem alguma mensagem espiritual por trás. Então o propósito maior é que no final dos 5 dias o não membro que está aqui queira se batizar, o que veio inativo queira ficar e o que veio já forte sai mais forte ainda, porque ele vai se chegar um pouquinho mais perto do Salvador, sem dúvida. Eu vim pra cá, na verdade, com o intuito de ter uma experiência nova. Só que aqui eu consegui muito mais que uma experiência nova, eu consegui um testemunho fortificado do Evangelho. E o meu instrutor me disse que o propósito do UFY era a gente se chegar mais a Cristo, nos aproximarmos mais de Cristo. E durante aquela reunião de testemunho eu nunca me senti tão perto, como eu tinha do Salvador. Eu nunca tinha me sentido tão perto do Salvador como me senti naquela reunião. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Ser de cada um deles tem um espírito, né, e um testemunho para crescer e brilhar. Então, realmente eu pude ver que os jovens decidiram fazer isso, que eles decidiram fazer brilhar o testemunho deles, e foi aí que então as experiências todas aconteceram e os jovens cresceram, tiveram dificuldades, teve um momento em que eles quase perderam a paciência, mas eles decidiram, não, eu vou fazer o que eu decidi fazer porque eu sou um discípulo de Jesus Cristo e eu sou um filho de Deus e posso sim fazer o que o Senhor espera de mim. E aí eles começaram a se tornar cada vez mais fortes e eu acredito que saindo do UFY eles vão poder se tornar grandes homens, grandes líderes, se eles continuarem no mesmo ritmo. E eles sabem disso, se eles continuarem fazendo as mesmas coisas, pensando da mesma forma, eles vão crescer, fazer uma missão e serem grandes líderes e ajudar outros jovens, né? Então é uma experiência ímpar porque tanto eles quanto os consultores aprendem.
A gente sai edificado porque a gente sabe que as mudanças e os milagres podem acontecer, né? Então, realmente, eu presto meu testemunho que este é um evento, é um programa inspirado por Deus, né? E que todo aquele que veste a camisa e coloca o programa para funcionar com amor, vai ver os milagres acontecendo. O tema que a gente trabalhou aqui no FY, Erguei-vos e Brilhai, é um tema que me tocou muito, porque me fez sentir um desejo assim, muito intenso de ser uma luz para o mundo, de viver aquilo que a gente aprende, porque às vezes a gente fica parado pensando que não precisa fazer nada, que tá bom do jeito que tá, mas eles incentivam a gente de uma forma que a gente tem o desejo de já sair aqui falando da igreja para todo mundo, sendo realmente um exemplo, vivendo realmente o evangelho. Um desejo assim muito forte que eles fazem brotar no nosso coração. Em todos os nossos serões, nós buscamos esse ponto forte que dentro das famílias deles, eles têm muitos pais que nem são membros da igreja. Nós temos muitos jovens aqui que são quase que recém-batizados, 2 meses de igreja. É muito difícil para eles mudarem todo um sistema de vida, já mesmo com seus 16, 17 anos, e com isso a gente conseguiu fazer levar a parte espiritual para chegar que eles têm que erguer e brilhar, mesmo com todas as dificuldades que eles ainda passem. O FY ele é muito claro. A gente falou muito sobre isso nos serões, e eu sei que os consultores falaram também. Então, deles serem desse mundo realmente, porque a gente não tem como sair daqui ainda, né? Mas realmente saber se portar no mundo com tantos desafios. Saindo daqui, eu vou embora para minha casa, eu vou fazer o melhor, eu vou dar o melhor de mim para que todos à minha volta que não sabem a respeito da veracidade do Evangelho possam saber. Então eu vou ser um exemplo na hora que eu sair daqui. Arise, 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 É praticamente impossível participar desse programa e não sentir o Espírito. Devemos ser testemunhas de Deus em todos os momentos, em todas as coisas, em todos os lugares. arise and bring in the new day. Reaching out to all places. Arise and bring in the new day. Calling out to all nations. Foi uma das experiências mais sagradas que eu já tive na minha vida. É inesquecível esse acampamento que eu passei. Certamente estou saindo daqui melhor do que eu entrei. Now's your time to shine. Now's your time to shine. Foi ao decorrer do tempo, fui vendo que com regras as coisas são melhores. Tudo que passamos aqui a gente vai levar para a vida toda. Eu tava orando e É inesquecível esse acampamento que eu passei. Tudo que passamos aqui a gente vai levar para a vida.